Deixa eu ver se deu certo aqui. Mas eu vou te mandar aí e ver se entrou. Mas você tá muito arteira de... Eu tô muito o quê? Muito arteiro, é escritor, Vê se consegue aí, eu te mandei o link lá. É escritor, pedagogo, educador, Sou um monte de coisa. trilheiro. O que der pra ser, eu sou, né? Então. Deixa eu ver se eu esqueci. Escritor, chargista, desenhista, professor. O que mais? Eu acho que eu esqueci de mais alguma coisa. Não Eu sei. trabalho com escrita, com desenho, com. Sou marido da dona Duda. É verdade, não podemos esquecer, né? Marido da Dona Duda, Deixa eu ver protetor de causa animal. Poxa, cara, é muita coisa. Conseguiu abrir aí, Arte? que der pra gente ser agora diretor de cinema, né? Muito bom, estou adorando essa aqui. nova. Você conseguiu abrir aí? Porque eu não estou conseguindo abrir aqui, não. Vamos ver. Deixa eu jogar no Facebook também. Eu vou mandar que a gente já está online aqui. Tem um pessoal que reclamava porque fazia no Instagram e não sei o que, eu não gosto do Instagram, eu não tenho Instagram. Eu falei, oh meu Deus, o que eu faço? Eu falei, vou voltar, eu gosto do Facebook, vou voltar pro Facebook, porque tem que agradar um, tem que agradar outro, tá tendo. Vou colocar aqui que a gente está ao vivo. Então, o negócio, uma coisa que eu percebi foi que as pessoas mais velhas estão no Facebook e as mais jovens estão no Instagram. A maioria dos meninos mais jovens que eu conheço, todos eles saíram do Facebook. Ninguém usa mais, ninguém. Eu tô lá no Facebook, né? Que eu sou velho. Então. Mas você sabe que o Facebook ainda é o mais utilizado, né, no Brasil, assim. Né? Eu acho que o Instagram passou o Facebook, eu não tenho Será certeza. Que já passou? Eu quase certeza que passou. Porque direto eu vejo até matérias falando que quando que o Facebook vai acabar, porque o Facebook já não atinge mais as metas que ele tinha, já não tem tanto público. E eles fizeram um negócio assim, colocaram... se você conseguir, você me manda que aqui não deu certo. Colocaram o Facebook como TikTok agora, né? Tem que ter vídeo para ter mais engajamento, aquela coisa. Tem muita coisa assim mesmo, porque o negócio é que no Facebook, eu até gosto mais também, porque ele é mais de diálogo, tem mais conversa, tem mais... principalmente texto. Já no Instagram, em texto não funciona, sabe? É imagem. Você olha a imagem, bonito. Aí, se você se interessar, você tem que clicar para ler a legenda daquilo lá, sabe? Exatamente. Então, acho que deu... O Facebook, assim, o que eu gostava mesmo era do Orkut. O link dá certo, parece que consegue entrar aqui. O que eu gostava mesmo era do Orkut. Eu demorei para fazer o Facebook, eu fiquei muito tempo no Orkut. Depois eu vi que o Facebook realmente era melhor. Mas o Orkut eu fiquei muitos anos nele. Já coloquei aqui que nós estamos ao vivo. Gostava das comunidades, era o melhor. Tem isso. Vou jogar aqui que nós estamos ao vivo. Arte, esperar o pessoal entrar aí. Tem um pessoal que está trabalhando, que já falou que não conseguiu chegar, tal. Arte, deixa eu tentar mandar aqui. Tentar esse link que eu te mandei, vou encaminhar aqui. O Arte, como eu estava vendo, né, a entrevista de vocês lá no podcast dos meninos, muito bacana, assisti tudo, tá? Eu não ouvi nada que você disse, me fala novamente. Eu estava pegando meu celular aqui. Eu estava ouvindo a entrevista que vocês fizeram no podcast com os meninos, você e o Gael, né? O Gael é o roteirista do filme. Eu não estou conseguindo mandar aqui pelo Note aqui, mas vai dar certo. E aí, vieram me perguntar, tá, mas eles estão fazendo um filme. Aonde que é esse filme? Eu falei, olha, os meninos fizeram um filme em Ituiutaba. Falei, né? Falei, nossa, mas Ituiutaba? Eu falei assim, olha, tem muito mais filmes que são feitos, realizados aqui independente, né, no meio independente, do que vocês imaginam. A gente tem diretores, e não só um, são vários diretores, são vários atores premiados, filmes que são premiados, que estão ganhando muitos prêmios. Tem atores que são reconhecidos, a gente tem, inclusive,
Você vai ser o primeiro dessa nova leva do Novas Conversas aqui. A gente vai falar sobre cinema, um monte de coisa. Então, assim, eu falei, tem muito mais do que vocês imaginam. É que a gente não faz, não pergunta. A gente não pergunta o que um faz, o que o outro faz, não agiliza essa rede network, né? Fica muito fechada aquela coisa, né? De perguntar. Você conhece o cara 10, 15 anos, às vezes você sabe que ele toca um instrumento, mas você não sabe o que ele faz mesmo. E aí, de repente, bum! Igual foi agora o seu Constantino. Fala um pouquinho, assim, do Gael, da ideia original, até a pré, a pós, até a finalização do filme. Foi quanto tempo? Para nascer essa criança? Vamos fazer quase 3 anos agora, né? Porque o Gael me mandou o texto inicial, foi no final de foi no 2020, mais ou menos. Deve ter sido no meio de 2020, ou até 2019, eu não sei, porque era um texto que em várias conversas que nós já tivemos, ele me mandou o texto e ficou guardado. Eu gostei muito do texto, mas ficou guardado. Até que em 2020, esse foi o ano exato, aí sim eu vi a casinha lá no bairro Natal, né? De tijolinho e barro, ela nem era de cimento, era tijolinho e barro, e eu falei, poxa, essa casa tem tudo a ver com aquele texto que o Gael me mandou. Deixa eu dar uma lida de novo, tentar achar aquele texto do Gael, para eu dar uma lida aqui e saber se dá certo, né? E eu vi e falei, cara, dá certo muito fazer um filme daquilo, mas agora eu tenho que achar um diretor, uma equipe que topa de filmar, tem que achar toda uma equipe para filmar um filme desse, né? Se topam também de fazer essa ideia. E assim foi. Então, foi mais ou menos em 2019 para 2020. Eu acho que tem 3 anos a ideia em si, né? O Art, somando todo mundo que participou, é normal, todo mundo que assiste minhas lives sabe que eu vivo caindo aqui. Somando tudo, qual foi a equipe total de pessoas que estiveram envolvidas nesse... Na verdade, é um curta-metragem, né? Então, vamos lá. Tem uma diferença. O curta-metragem, ele é medido assim, inferior a 40 minutos, é um curta-metragem. Depois a gente vai, quase não tem mais, que é um média-metragem, né, de 30 a 69 minutos, e o longa-metragem, né? Se bem que a gente já passou por longa-metragens, assim, eu até fiz uma listinha, que eu assisti a alguns. Olha, acho que o primeiro, assim, que tem 238 minutos, que é E o Vento Levou, de 1940, até a gente chegar Dança com Lobos, de 1990, que é um clássico, né? 3 horas e 56 minutos. E tem, assim, depois tem Titanic, 3 e 14, Senhor dos Anéis, nem é tanto, assim, o Senhor dos Anéis tem 2 horas e 58, o Titanic tem 3 horas e 14. O de vocês, o seu Constantino filme, ele é um curta-metragem. Quantos minutos de duração? O curta-metragem, ele tá com a média, mais ou menos com os créditos e tudo mais, ele tá dando 15 minutos e olhe lá, sabe? Porque, igual eu falei para os meninos, é o nosso primeiro trabalho. Ninguém nunca trabalhou com cinema aqui. Minha primeira tentativa como diretor de cinema, antes eu fazia comerciais para TV, eu era diretor de comercial de TV, então não tinha experiência com cinema. Todo mundo que participou tinha, às vezes, trabalhado no teatro pequeno de Itiutaba, tinha feito coisas em casa e ninguém nunca tinha trabalhado com isso. Então, é a nossa primeira experiência. E eu acho que seria muita ousadia nossa querer fazer já logo um longa-metragem. Então, vamos fazer um curta-metragem para nós sabermos como funciona. E eu quero também que todo mundo que vá assistir esse filme dia 17, que é o lançamento, né? 17 de abril, eu quero que eles vejam e pensem, poxa, essa galera não tinha experiência, não tinha um centavo no bolso e conseguiram fazer esse curta-metragem. Imagine se tivesse a grana, tivesse o apoio e tivesse a experiência. O que eles conseguiriam fazer? Sabe, é isso que o pensamento que eu gostaria muito que passasse na cabeça das pessoas, porque o Seu Constantino Memórias é um filme feito com muito cuidado. Cada detalhe, a roupa, cada velinha acesa, foi tudo muito milimetricamente colocado ali, costurado ali, a maquiagem foi feita da forma para ficar daquela forma, a iluminação, como é um filme todo à noite, então nós não queríamos deixar claro demais para parecer que não é noite e não parecer que é algo que se passa hoje em dia, porque é um filme de época, né? Então ele tem que se passar numa época que não existia iluminação.
Então, realmente ele é meio escuro. Às vezes alguém pode reparar, não, mas por que tá tão escuro? Porque é noite tudo no filme, sabe? Mas assim, o Arte, mas essa fotografia, nossa, porque sinceramente acho que vai, assim, nossa, é incrível, gente. Quem não assistiu, eu vou até jogar aqui Trailer. O trailer eu vou colocar no final, que eu fiz uma graça de passar o trailer né, informando. O Arte, que a gente vou colocar aqui para vocês seguirem lá, no Instagram. Eu adoro esse aplicativo. O que eu achei bacana, Arte, é que a fotografia, você está falando, né, das pessoas envolvidas, que foi tudo parceria entre amigos, entre conhecidos, entre os artistas, Exatamente. que a gente tem muito artista na região, que às vezes as pessoas valorizam quem está longe, e nós temos músicos, compositores, atores, diretores, vamos conversar com a Cíntia falando a importância da preparação de atores, roteiristas, iluminadores, câmeras, então assim, gera, né, e agrega uma equipe muito grande de profissionais. Então, você valoriza um filme de um cara de São Paulo, do Paraná, e esquece que a gente tem isso aqui na região. Uberlândia, onde eu estou agora, Ituiutaba, Tupaciguara, Araguari, Monte Alegre, Uberaba, a gente tem muitos artistas, muitas bandas, muitos profissionais que às vezes não são tão valorizados. E vocês foram juntando, né, passando, mostrando, igual você falou, foram quase 3 anos para produzir. Às vezes as pessoas acham que um filme... E, gente, a qualidade do filme tá incrível. O Instagram tá aí, Seu Constantino Filme, é incrível a produção do filme. A gente vai falar um pouquinho também. O que eu queria te perguntar? Tá, eu separei umas perguntas aqui. Ele é um curta-metragem. Como que foi feito a gente sabe que a dona Duda participou de muita coisa aí, tem o making of no Instagram. Como que vocês chegaram a esse personagem, seu Constantino? Ele realmente ele existiu? Como que foi? Se passa ali a história do Gael, né, igual o Gael contou, que foi, né, uma coisa que ele ouviu na infância. Calma, ainda não caí, mas eu vou cair. Esse personagem, né, a pessoa do seu Constantino, é o nome dele? Ele era da região aí? Como que é? Conta um pouquinho. Dá um spoiler. O seu Constantino, na verdade, ele é um plural, né? Na verdade, o seu Constantino existiram, porque ele é a junção de vários personagens que você, todos nós conhecemos, principalmente quando nós éramos crianças e ouvíamos falar daquele preto velho que fazia macumba, sabe? Aquele bruxo, aquele homem da magia negra. Então, ele é a junção de várias histórias que nós ouvimos por aí, num personagem só, sabe? Na verdade, muita gente, depois que nós soltamos já as fotos, os teasers agora do filme, muita gente mandou mensagem, mandou até áudio, tem um que nós postamos nas redes sociais, né? Sim, eu vi. Moça falando assim, que ouviu falar no seu Constantino. Então, porque seu Constantino, talvez, não sei o nome dele, qual era, talvez tenha sido seu Constantino, mas talvez tenhamos conhecido ele mesmo por outros nomes. Talvez ele é um personagem que ele é atemporal. Tanto é que tem um teaser que nós soltamos, você até compartilhou ele também. Aquele teaser, ele se passa numa época que já tinha mais tecnologia, já tem uma cadeira de rodas lá, já tem outras coisas. E seu Constantino, como é um ser sobrenatural, de repente, ele está vivo até hoje. O que nos separa de fazer uma continuação do seu Constantino nos dias de hoje? Porque ele pode ter nascido na época dos escravos ou até antes, e pode estar vivo ainda, sabe? Ele é uma entidade sobrenatural. Seu Constantino ele está além disso, né? Então ele pode ter existido, sim, com outros nomes ou não. E olha, o André está comentando aqui, um benzedor, né? O seu Constantino. Boa noite, André. Marti, é engraçado, porque eu comentei com a minha mãe, falei, mãe, que a minha mãe, assim, cresceu na cidade, meu avô, não sei se ele nasceu aí, e eu passei 10 anos aí, né? A minha mãe que escutava, assim, alguma coisa, ela ainda não viu, eu vou mostrar para ela depois o trailer. O teaser ficou fantástico, o trailer tá incrível, né, assim. E, assim, aí ela falou assim, que lembra de ter ouvido, sim. E essa questão do curandeiro, do benzedor, é uma coisa tão nossa aqui de Minas, sim, né, que tem algumas outras regiões, que a gente era levado quando criança para quando eu era criança, passar para uma benzedor. Minha mãe me levava para benzer.
Benzedor, cara. Às vezes, e é engraçado. Você falou um pouco dessa roupagem na época dos escravos, que a gente vê pelo figurino, né? Que incrível, fantástico, gente, o figurino, maravilhoso. Aquela questão que foi feito tudo à mão, a produção das meninas, tem as fotos, tem os vídeos. Essa época da escravidão, a história se passa mais ou menos, seria em qual... assim, não século, mas em quando, assim, qual época que seria? Essa é uma pergunta que nem eu sei, e às vezes me dão detalhes que pode ser. É algo que eu vou deixar na mão de vocês, porque nós fizemos a pré-estreia, e na pré-estreia uma moça falou, poxa, mas essa casa que, o casarão que ele entra, ele tem a arquitetura dos anos 40, parece. Sabe? Eu falei, então ele tem uma arquitetura dos anos 40, então quer dizer que já não é tão século XIX, sabe? Já pode ser talvez algo mais recente. E aqui no Brasil, principalmente, quando eu era criança, eu via muitas daquelas coisas ali quando eu andava na rua, sabe? O Brasil, ele é muito atrasado, digamos que assim, frente à tecnologia. Então, muitas vezes, aquilo ali pode ter se passado nos anos 80, sabe? Pode ter se passado nos anos 90, não se fala a data ali exata. Eu lembro que quando eu era criança, nos anos 90, anos 80, eu via pessoas com lampião em casa. Então não é uma coisa assim, que, poxa, quem usou isso é só da época dos 1800 e bolinha. Não, de repente, pode ser até em outra época. O Seu Constantino, todo o filme, ele não fala, em momento algum, não revela quando se passa o filme. Então vai depender da interpretação de cada um. Né? E outra coisa, a arquitetura, porque assim, às vezes demorava, que a gente não tinha internet, né, Arte? Que é um outro ponto que a gente vai falar aqui. Não tinha internet, então assim, demorava muito para chegar uma revista ou um jornal e as pessoas conhecerem o que estava na moda ali naquele momento, assim, né? E eu lembro dessa casa. Ela tinha uma parte arredondada, gente, tem a imagem da casa lá no Instagram do Seu Constantino, que é o Seu Constantino Filme, que eu vou deixar aqui de novo. Eu me lembro dessa casa e tem muitas casas que a arquitetura são interessantíssimas aí em Ituiutaba, né? Sim, então, assim, que casarões... Sim, casarões lindos aqui. Eu tinha um pouco de receio de passar na porta dessa casa, eu não lembro o endereço, porque ela tinha um tronco mesmo na porta da residência, e tem uma corrente, né, que era na época dos escravos, que, olha, que legal. Inclusive... Eu não lembro direito onde que é essa casa, mas eu passei na porta dela algumas vezes e não gostei muito. E o bacana é que o filme vai tocar nessa questão da cultura que a gente tinha, do conhecimento das ervas, do conhecimento, né, espiritual que trouxeram os escravos lá com o quesito da Umbanda e do Candomblé, né? Sim. Primeiramente, lógico, do Candomblé. E ele acaba dando uma passagem. Eu vi que o figurino dele ele carrega as guias, né? Então, assim, para quem a gente ainda brincou, nosso Seu Constantino ele era muito protegido, porque ele tinha a guia de Oxalá e tinha a guia de Iemanjá no pescoço, ou Ogum, né, dependendo Eu achei isso ótimo quando as pessoas começaram a notar esses detalhes, sabe? Nós pensamos que ia passar despercebido, mas muita gente já descreveu certinho o que era cada uma das guias, e é tudo misturado, sabe? Ele tem, inclusive, no braço também um terço católico, sabe? Então, é muita coisa misturada, porque o Seu Constantino, ele é aquela mistura. Ele não desacredita nem acredita em nada, ou acredita em todas, né? Ele representa todas aquelas religiões. O Art, o que foi, assim, os meninos estão falando aqui que tá triste porque tá dando aula, que tá estudando. Eu falei, calma, vai ficar gravado. Vai ficar gravado, depois a galera... depois eu subo pro Instagram. Eu comento lá também, até respondo alguma coisa. Eu falei, calma que eu vou subir pro Instagram, vou subir pro YouTube. Art, o que foi, assim, que chamou mais atenção de vocês durante a produção? Vamos por outro... mais atenção. Vamos puxar uma linha diferente. A filmagem era uma descoberta que chamava tanta atenção, tem tanta coisa, mas principalmente a atuação dos personagens, né? Igual eu falei já antes, que após a Cíntia ter entrado na produção, a atuação dos personagens mudou completamente. Eles mudaram o jeito de olhar, mudaram o jeito de andar, o jeito de respirar também mudou, sabe? Eles viraram realmente outros personagens
encarnaram os personagens do filme após essa produção de elenco com a Cíntia. Ficou fantástico, e aquilo chamava muita atenção, porque inicialmente nos primeiros ensaios, você via o quanto estava ainda amador, estava aquilo que geraria medo em qualquer um quando você fala que vai fazer um filme em Tuiutaba, né? Mas como nossa equipe nossa equipe estava muito destinada a fazer aquilo, muito empolgada, a gente falou, poxa, nós vamos ensaiar até ficar bom, gente. A Cintia entrou no elenco, ajudou mais ainda a gente a melhorar. Então, dos primeiros ensaios para os últimos, muda completamente. Aquilo nos deixou muito felizes, porque quando nós falávamos do filme inicialmente, todo mundo olhava, filme de cidade pequena, vocês não vão dar conta de filmar isso, tem que ter dinheiro para fazer uma filmagem boa, não tem nem ator aqui, como é que vocês vão fazer? E conseguimos realmente mostrar para eles que nós conseguimos uma filmagem maravilhosa. Você vai ver a iluminação, tanto que ficou bonita, e a atuação dos personagens, sabe? Você vê, e muitas vezes parece até um filme com mais nome, um filme que não parece nem de cidade pequena. Nos deu muito orgulho aquilo. Isso foi uma descoberta fenomenal, sabe? Descobrir que nós éramos capazes. Isso que nós descobrimos. E aí, você acabou de tocar naquele ponto do início. A gente não conhece, né, o que a gente tem de artistas locais. Por exemplo, falar que não tem, gente, atores de Tuiutaba. Tuiutaba tem um teatro, né? Tem uma companhia teatral, tem, inclusive, atores que começaram a estudar e aprender a parte da artes cênicas em Tuiutaba e que depois vieram para cá e foram para outros locais. A gente tem o Johnny, que começou aí, né, no teatro dali, e hoje está no Circo de Soleil, né, que é trapezista profissional. Então, assim, eu fiquei encantada com que a gente vai falar mais com a Cíntia segunda-feira sobre isso, mas quando você disse uma observação sobre um dos meninos, que depois começou toda aquela prática com a Cíntia, ele mesmo desenvolveu algo no personagem que trouxe um diferencial. Sim. Além do personagem principal, do seu Constantino, qual o outro que você cita que foi muito importante, que talvez sem ele não teria toda a formatação do filme? Todos os personagens são muito importantes, porque, na verdade, ali, nós temos só 5 personagens principais. São 5 personagens, eles são fundamentais para a trama. Temos o elenco de apoio também, que eles faz a parte mais de figuração, mas esses 5 personagens principais, todos eles são essenciais. E cada um deles mostrou algo completamente diferente. Tem o Charles, que é o menino que aparece no trailer, aquele que vai lá chamar o seu Constantino. Ele criou uma gagueira, ele criou um jeito de andar manco. Ele ficou fantástico, virou um personagem diferente do Luiz, que é o menino que a gente conhece. Como ele conversa, é completamente diferente do Charles, que é o personagem. E um que chamou muita atenção é o Francisco, sabe? Aquele espírito que aparece no final do trailer. Vai ser o Constantino. Nós fizemos a pré-estreia aqui e nele nós chamamos os atores, toda a produção, para a gente ver o que estava errado no filme ainda, saber se tinha alguma coisa para mexer. E muita gente, nós convidamos, muita gente que não conhecia os atores, assistiu e ficou encantado com aquele personagem, aquele espírito que está ali. Surpresa, né? Sabe? Exatamente. E depois que conheceu o ator, olhou para ele e falou, não é possível que você é tão pequeno. No filme você parece enorme, você parece mal, você parece um cara que repreende quem chega perto, sabe? E não, o Luiz que também tem 2 Luiz, né? Que é o Luiz Fernando, que faz o Charles, e o Luiz Felipe, que faz o Francisco, que é esse espírito. E ele é um cara magrinho, quietinho, bem pequeno, perto daquele personagem grande que ele fez no filme, sabe? Então, e como nós não tínhamos muito cenário, uma técnica que nós usamos foi close. Então, é muito focado, às vezes, no rosto do personagem, na expressão dele. Não dá para ver, às vezes, o corpo. E tá no escuro também, né? Então, você pensa, às vezes, que ele é maior, que ele é mais forte, que ele é musculoso. Mas não, ele é um menino ranzinza, não. Ele é uma pessoa franzina. Ele é um menino franzino. E é um menino. Já no filme, ele já parece mais velho, já parece já mais maduro, já tem certa experiência. E você encontra ele na rua, você nem saberia quem é, sabe? Já, os truques, né, Arte? Os truques do cinema, né? Exatamente. Os truques do cinema. O Arte, para quem não sabe, gente, o Arte, ele é escritor,
Ele Eu tem sou muito escritor, coisa. ó, escritor é só depois que você é publicado, tá? Uhum. Ele é escritor, ele é chargista, ele é professor de desenho, ele é educador, ele é protetor animal, ele é trilheiro, ele é marido da Duda, ele. Que mais? Que mais? Que você não Cara, faz, Arte Silva? aquilo, eu falo que eu sou muito. Tudo aquilo que eu admiro, eu tento fazer. Às vezes não tão bom quanto meus ídolos, mas se eu fosse muito fã de futebol, igual eu vejo muita gente sendo, eu faria de tudo para jogar bola. Eu jogaria bola todo dia, provavelmente, eu viraria um jogador. Medíocre, mas um jogador. Se eu fosse fã de, sei lá, de paraquedas, eu ia dar um jeito de virar paraquedista. Sabe? Então, tudo aquilo que eu sou muito fã, eu tento fazer. Então, eu sou muito fã de histórias em quadrinhos, de desenho. Então, eu falei, vou aprender a desenhar, eu vou aprender a escrever. E daqui a um tempo faremos uma entrevista com a história em quadrinho que eu pretendo lançar, hein? Fechou, Aí, tá dentro. Não, eu vou fazer tá isso. combinado já. Depois do Ô, filme, Arte, é empreitada. Então, como eu estava falando, eu sou muito fã de cinema. Então, eu falei, cara, eu tenho que fazer aquilo lá. Não sei como. Talvez eu vou entrar como ator, como produtor, como alguma coisa, mas farei cinema. Eu sou muito fã de literatura, então eu gosto muito de ler. E eu falei, poxa, então eu tenho que ser escritor de alguma forma. Então, tudo aquilo que eu sou fã, eu tento ser um pouquinho, sabe? Então, o cinema veio assim, eu sou muito fã de cinema. lembrando que você começou na parte da publicidade, né, Arte? Então, assim, você não foi. Olha, gente, o Arte, ele trabalhou muito tempo com publicidade, ele chegou a dirigir alguns comerciais, assim, totalmente autodidata, né, digamos assim, Tem que... autodidata, mas a chegar a você, por exemplo, não é a palavra certa nível, mas assim, Arte, agora que você teve essa experiência como Uhum. diretor de um curta mesmo, um filme, lembrando que o filme nem estreou e já está classificado e participando de um festival. Uhum. Conte um pouquinho sobre isso, Arte Silva. Como que Então, porque aconteceu? Você apresentou esse festival assim para o seu Constantino de lata, assim? não, tem mais festivais ainda, a gente tá soltando aos poucos, que a gente tá. Porque antes do filme ser lançado, a gente já disponibiliza o link para os grandes festivais eles poderem nos assistir. Porque é claro que o objetivo desse filme era para ter sido lançado ano passado, mas ficamos conversando, porque tudo é gerenciamento de pessoas. Nós temos que dar tempo ao tempo, eu não posso cobrar nada de ninguém, porque ninguém ganhou um centavo com o filme. Então, não posso cobrar de quem está montando, falar, ó, preciso desse filme para semana que vem. Não, quando você puder, você termina a montagem do filme e nos manda. Quando você terminar esse efeito especial, então, tem vários efeitos ainda do filme, por mais que é uma coisa pequena, fizemos efeitos, porque afinal, são entidades sobrenaturais, né? Então, tem um profissional que vai fazer aquele efeito. Olha os spoilers, gente! Não, bom que o pessoal já fica esperando. O pessoal vai fazer aquele efeito, eu não posso te cobrar para fazer aquele efeito e me entregar quando. Então, cada detalhe do filme foi feito por uma pessoa diferente, mas foi sendo entregado quando dava, e assim nós fomos montando o nosso filme Frankenstein, quase. Cada peça foi sendo encaixada até ele estar completo, sabe? E se dependesse tivéssemos mais tempo, mais grana, esse filme sairia com mais detalhes, que ele tinha cenas que não foram filmadas porque não conseguimos, às vezes, tempo. Porque, igual eu falei, já até falei antes com algumas pessoas, o filme começou a ser gravado em janeiro de 2021. 21. Na verdade, o teaser foi feito em 2020. Então, foi feita a primeira filmagem em novembro de 2020. Começou a ser filmado mais partes em 2021, de janeiro. A última filmagem foi em dezembro, novembro de 2021. Então é muito tempo que se passa e às vezes os personagens, o ator, o cabelo dele muda completamente, engorda e emagrece. Cenários, as casinhas que nós fizemos, os filmes, o casarão ele foi já demolido, então já não tem como fazer aquela filmagem ali. Então tem várias cenas que elas poderiam ter entrado, mas que não entraram por causa da pandemia também. Teria uma cena de luta no filme que nós, infelizmente, não conseguimos colocar, porque os nossos dublês, que já estavam já de prontidão, não puderam participar por causa do Covid. Tem isso, né? Vários fatores fizeram o filme estar como está. Então, é muito detalhe, tudo muito pequeno, sabe? Mas deu um resultado maravilhoso. Você verá e vai se surpreender. Não, então, essa é a parte também, assim. Gente, o filme está estreando agora dia 17
né? Vai ser na praça, bem no centro da cidade de Tuiutaba, gratuitamente. Eu achei muito bacana. Depois de tudo, né? Agora a gente vai voltar lá no início. Lembrando, o filme, gente, foi feito em parcerias com as pessoas. Todo mundo que está envolvido, toda a técnica, ninguém ganhou nada porque os meninos não tinham verba para fazer o filme. Exatamente. Então, você ter uma ideia e falar que você não pode tirar essa ideia porque você não tem dinheiro, seu Constantino está aí para provar que sim, e com boa qualidade. Porque teve aquele lance, né, Arte? Vai gravar no celular, vai ser, como é que você falou? TechPix? Se você fala que vai fazer um filme em Tuiutaba, o pessoal já olha torto, fala, nossa, cara, isso vai ficar ruim. Não tenta fazer isso não, você vai passar vergonha. Filmar com câmera ruim, iluminação, todo mundo já assiste um filme de cinema, nós estamos muito acostumados com o cinema americano, né? Já vê grandes produções e pensa, para fazer isso, exige milhões. Você vê a verba de filmes que a gente assiste no Tela Quente sempre, são todos milionários. Poxa, nunca vai dar certo, não tem como fazer um filme bom sem dinheiro. E o seu Constantino e até outros filmes nacionais estão aí para mostrar o contrário, né? Dá para você fazer algo com muita qualidade sem ter essa verba. Basta apenas querer, você saber fazer os contatos certos, convencer as pessoas certas a ajudarem a causa. A boa argumentação faz o negócio crescer. Sim, porque no final todos ganharemos com isso, já que ninguém ganhou um centavo, nós vamos ganhar em prazer em falar, poxa lá, eu fiz aquele detalhezinho, aquela vela ali, eu que consegui cortar ela para colocar ali, e o resultado saiu bacana. Então eu quero que todo mundo do que ajudou na produção do filme se sinta muito orgulhoso no final, porque foi um trabalho de equipe, cada um fez a sua parte, e no final saiu um resultado muito legal, que vai dar orgulho para muita gente, sabe? Art, em algum momento vocês, assim, pensaram em desistir, de largar o projeto ou não? Em todos os momentos. Até hoje eu penso em desistir. Hoje mesmo eu pensei, poxa, que tal a gente cancelar esse lançamento, hein? Todo dia a gente pensa em desistir, mas o que nos faz continuar é exatamente esse pensamento de desistir. Você pensa em desistir, pensa, poxa, quais são as consequências se eu desisto agora? Eu chamei tanta gente para me ajudar, tanta gente gastou o tempo dela, semanas dela fazendo aquilo, e agora eu quero desistir, coloco tudo a perder e a pessoa vai ficar muito grilada comigo depois. Falou, poxa, cara, nós fomos lá, saí da minha casa, matei serviço para filmar aquela com você, para te ajudar, para te emprestar aquela iluminação, e você agora não desiste? Então, é o pensamento de desistir que me faz continuar. Desistir seria muito doloroso, não só para mim, seria consequências para todo mundo. O Art, você até brincou, né, falando que seria assim, só os créditos vão ser 45 minutos, né, de agradecimento. Os créditos são maiores que o filme, né? Então, uma outra coisa que eu achei bacana, você tá pegando nesse texto do Gael, tá falando um pouco sobre talvez uma cultura, algumas coisas que não tem mais, né, que esses jovens não vão ver, que quando a gente passou pela questão de sair para ir na benzedeira, mas é independente, eu sou evangélico, gente, todo mundo ia, e até hoje vai escondida onde tem, não adianta falar que não tem. A questão tá trazendo um pouco também da cultura, a gente vai fala de fitoterapia, se você for tirar do preconceito e ir para os termos técnicos, igual a gente fala muito, quem segue a religião, né, a umbandista ou do candomblé, se você for levar, aí vem musicoterapia, fitoterapia, reflexo, então vai daquela lista enorme. E o seu Constantino, do início, sempre foi pensado que seria um suspense. Ele é classificado como, Arte? Ele é um terror, ele é um suspense? Qual que é a classificação? Ele é um filme ele seria um filme de discussão, porque o mais importante ali, sabe aquele escravo que aparece no final? A briga maior que ele vai ter com o seu Constantino não é a maior luta de todas, não é a luta de punhos, a luta de armas, é a luta de ideias. Então, o escravo vai mostrar a ideia dele, o seu Constantino vai dar a ideia dele. Então, essa é o trama. Ele poderia muito bem ser um filme de drama, só drama. Ele poderia muito bem ser um filme, às vezes, de terror. Se nós colocasse mais elementos ali, mais gore, poderia ser um filme de terror. Ele poderia ser um filme, talvez até de romance. Ele poderia entrar no romance também. Ele poderia entrar em vários gêneros, mas vai depender da forma que você vai dirigir isso. Da forma que... Ele pode até virar uma comédia. De repente, ele poderia ser uma comédia. Que eu acho que comédia é o estilo cinematográfico mais difícil de se fazer
de todos os tempos, Sim. sabe? Eu acho comédia, quem faz uma comédia boa, para mim, é tão bom quanto quem faz um Poderoso Chefão, quem faz qualquer outro tipo de obra. Porque fazer as pessoas rirem é tão grandioso quanto fazer alguém chorar, sabe? E muitas vezes quem sabe fazer chorar não sabe fazer rir. E quem sabe fazer rir não sabe fazer chorar. É uma arte muito grande fazer isso. Daria para ter sido um filme de vários estilos diferentes, mas nós optamos pela parte do suspense, né? Que eu acho que é algo que cabia mais, pelo menos na minha visão. Se fosse outro diretor fazendo o filme, talvez ele teria um gênero diferente. Porque o texto inicial do Gael, ele é mais explanando ideias. Talvez ele seria até mais dramático, o filme se ele fosse com a visão do Gael. Eu já pensei numa coisa mais de terror, mais de suspense, para colocar algo mais intrigante. Tentamos até, igual eu falei, flertar com ação, mas não deu certo. Não encaixar, né? O tempo, tudo não encaixar. A fotografia tá incrível, gente. Eu vou disponibilizar na verdade, tá disponibilizado já o trailer, né? No Instagram do Seu Constantino, que aí é o Seu Constantino Filme. Tem no Facebook também? Cores. Como é? Tem no Facebook também ou só no Instagram? Tá no YouTube, tá no Facebook e tá no Instagram. Tá. Acho que amanhã eu coloco aqui no WhatsApp pra gente ficar mandando um pro outro. Ficou incrível a fotografia. A fotografia, Carol, nós temos ela graças à parte, principalmente, do Fernando Rodrigues e do Leandro Silva, né? Que são a parte da filmagem, que é do Fernando, e a parte depois da edição e das cores, que o Leandro entrou e fez isso pra gente. Ficou maravilhoso. Que o Fernando já foi muito atencioso na parte da iluminação, de onde colocar a iluminação, de como nós posicionarmos as luzes para encontrar o personagem. E depois o Leandro veio e pegou aquela cor e deu um toque, jogou um filtro em cima que deu um ar mais de época, um ar mais barroco, sabe? E ficou muito bonito no final. Nossa, são de poderes. Vocês gravaram aquela cena do início do trailer. Gente, não é spoiler, porque ficou fantástico o trailer, vocês não estão entendendo. Tá lá. É uma fazenda que foi gravado? Sim. Quando ele chega lá gritando, nossa, porque assim, é muito bacana, eu gostei. Olha, na verdade, isso aqui é até um detalhe que a gente tem que falar depois que você viu o filme, mas a casinha do Seu Constantino, ela deve ter mais ou menos uns 3 cenários. O efeito. Gente, aí já entra na mágica do cinema mesmo. A mágica do cinema. Não tem como. São 4, a Duda está me falando aqui que são 4. 4. Então, e completamente distintos, diferentes, longe um do outro, que espero que nunca saibam que... Né? São cenários. Cenários, não tem como, gente, é coisa de... Mas, aquela do início lá, aquela casinha numa fazenda, que nós fomos, a Catiúcia e o Thales Müller, né, eles nos levaram para a casinha é até engraçado, porque estávamos procurando, até coloquei no Instagram, por favor, gente, nos ajuda, precisamos de uma casinha para ser filmada, a casinha do Seu Constantino. Aí algumas pessoas mandaram ideias e a Catiúcia mandou pra gente a fotinha da avó dela em frente a uma casinha bem velha, toda carcomida, na fazenda. Eu falei, é essa. Vamos lá agora, liguei para ela. Ela pegou, né, ficou de prontidão de nos levar até lá. Nós fomos ela foi com o carro dela, gasolina dela, nós fomos no nosso carro, com o Poço Colorado, que nos ajudou no combustível. Nós fomos lá. Chegando lá, descobrimos que aquela foto que ela tinha nos mandado tinha sido feita mais de 20 anos atrás. Então, a casa já tinha antena parabólica, a casa já tinha fio para todo lado, a casa estava completamente diferente, sabe? Já morava um peão lá, cheio de pornografia colada na parede. É muito engraçado. Eu acho que eu tenho até uma filmagem disso, mas eu não coloco para não... Porque seria o making off. Né? Ô, Duda, libera o making off aí depois do filme. Depois do filme estrear, né? O Carol, quando a gente entra lá, a casinha de um peão, né? Uma parede é toda cheia de pornografia explícita mesmo, penetração e tudo mais. E do outro lado, uma parede é pornografia, do outro lado é a imagem imensa da Nossa Senhora, com todos os santos do lado, várias iluminações, velas, escrito Jesus, eu te amo, para todo lado. Aquela...
completamente... E a parede, uma de frente para a outra, sabe? Da mesma casa. Gente! É fantástico aquilo. E lá foi a casinha do seu Constantino, sabe? Mas isso a gente não pode filmar. Mas Bom, o seu Constantino acabou ajudando, fantástica. né? Talvez. O seu Constantino acabou ajudando a dar uma limpada ali no ambiente, né? Porque tava bem tenso, assim, né, gente? Duda, você tampou os olhos, né? Nessas horas, assim, né? Não é possível. Duda, você tampou os olhos, né? A Duda não perdeu a inocência dela naquele momento. Tá. Amém. Arte, o filme, assim, são 15 minutos? O seu Constantino? São A praticamente 15 duração. minutos. Gente, incrível. 15 minutos, 3 horas de trabalho. 3 horas, 3 anos de 3 anos de tudo. 3 trabalho. anos. Não, é para o pessoal ver que, na verdade, eu acho que inicialmente todo mundo pensou que eles vão fazer esse filme em um mês e já vão soltar. Mas nós somos muito cuidadosos com detalhes, esperamos cada um dos profissionais estarem disponíveis para nos ajudar, sabe? Fizemos tudo com muito carinho para poder ter orgulho no final. Porque daria muito bem para a gente ter feito um filme rapidão e lançado. Igual tem muitos filmes que a gente vê por aí. Mas esse a gente teve muito cuidado, né? Esse cuidado que foram esses 3 anos. O Arte, a Cláudia falou assim que a casinha lá era uma casa da diversidade. Lá do peão. É onde o bem e o mal se encontram, sabe? Né? Aquele capetinho com o anjinho, assim, né? A personalidade, assim. Ó, lembrando que de frente pro anjo. Mandar um abraço para a galera de São Paulo, de Goiás, de Minas. Tem muita gente que está mandando aqui. Gente, vai ficar gravado, tranquilo, não se preocupe. É porque eu tive um problema no Instagram. O Instagram derrubou uma aula que eu estava dando, então estou revoltada, mas vai dar certo. Arte, como que surgiu a questão? Às vezes as pessoas acham que é fácil. Poxa, tá, eles juntaram uma galera super bacana de artistas incríveis, gente, que a trilha sonora ficou fantástica. O que é, até sem mentira, o que é aquele piano? Eu acho que talvez amanhã eu já vou soltar. O Abinader me mandou hoje, eu fiquei encantado. O Abinader, ele me mandou a capa do filme, né? E ele tocando toda a trilha sonora, aquela música só no piano. Você tem que ver tanto que ficou lindo. Vou mostrar, acho que amanhã ou depois da manhã eu vou postar ela nas redes sociais e você vai ver. A trilha sonora é um dos nossos pontos fortes. Eu falei, poxa, se esse filme for ruim, a trilha é boa, sabe? Esse pode estar ruim, mas a trilha não tem como falar que ela ficou ruim. São profissionais muito bons, o Ali, o Theo Vilela, o Abinader, né? O Matheus Augusto, todos eles fizeram um trabalho fantástico. O Edilson de Bá, tem uma parte que o Edilson de Bá usou a parte de percussão africana com berimbau, atabaque, sabe? Ficou maravilhoso. Não, e o bom que casou, né, Arte? Assim, quando você vai seguindo, gente, vai acompanhando um pouco. Quem não viu o trailer, tem o teaser também. Tem lá no Instagram que eu tô deixando aqui, ó, para quem quiser seguir o Instagram dos meninos, para ir acompanhando, porque eu sou Constantina, né? Para quem tá chegando agora, o filme não estreou ainda, estreia dia 17. Ele já está concorrendo a prêmios em festivais. Aquele festival que você postou, internacional, né? A trilha, assim, geralmente a gente vê um trailer, quando você vai ver o filme, você desanima. A trilha sonora, para quem gosta de música, você ficou cercado assim dos feras, né? Que, como eu disse no início, Ituiutaba tem muito compositor, tem muito músico, gente, é incrível. E aí você vê um conjunto. A música com o visual, com a fotografia, com a imagem. A gente fala fotografia, pessoal, é porque entra a iluminação, entra tudo, aquela direção de câmera, tudo. E aí, de repente, você vai vendo aquilo pronto, vai nascendo. Aí vem a possibilidade de participar dos festivais. O que vocês sentiram na hora que ele foi classificado? Assim? Me conta, assim, como foi? A equipe inteira, quando soube... Que toda ficou muito feliz, né? Algo que a gente... porque muitos dos festivais, infelizmente, eles ainda têm a data de anunciação, que vai anunciar quem são realmente os que estão concorrendo. A maioria dos festivais é de julho para frente. Então, durante o ano inteiro, talvez seu Constantino ainda apareça com mais indicações a premiações, né? Então, é algo muito recente. Então, ele está somente com filme, né? Ou ele está concorrendo a outras categorias também? Automaticamente ele entra com outras categorias, né? Quando o filme ele entra, aí os jurados de cada festival vão escolher se, esse filme aqui tem potencial para concorrer como melhor ator, ou melhor fotografia, ou melhor trilha. Então, depende do festival, nós podemos
ser agraciados com algum prêmio, né? Só de estar participando, de ser selecionado, para nós já é uma honra. Agora, se ganharmos alguma coisa, vai ficar bem melhor, né? Eu não tenho nem pretensão de ganhar, porque, igual eu falei, é nosso primeiro trabalho, mas seria maravilhoso ganharmos algo. O Artinho, agora você tocou num outro ponto que eu tinha até. Eu fiz. Gente, eu sou enjoada, assim, eu sou chata. Eu anoto as coisas, tá? Todo mundo acha que é de. Não, eu sou assim. É porque você não viu meu mapa mental. Ele é terrível. Se for conversando comigo, eu vou ficar conversando a noite inteira e vamos pular coisa, eu vou esquecer. Eu não vou saber nem do que eu comecei a falar. Eu vou ir falando assim, ó. No final eu não lembro. Eu vou te perguntar o que eu tava falando mesmo? O mais legal do Art, gente, é assim, quem conhece o Art, que eu chamo ele de arteiro. Eu conheci o Art em um dos projetos que ele fez, que era um fanzine, que era o Imaginário. Eu tenho até hoje. Eu tenho até hoje. Ele levou para mim, no meu trabalho, uma edição do fanzine. Eu tenho a honra de ter um livro autografado. Se você não autografou aquele livro, você vai ter que autografar. Qual o Art foi o dos idosos? Qual foi? Sim, o dos idosos. Eu acho que é o volume 1. O que eles estão, a capa eles estão sentados na mesa, é o volume 2? É, na gavetinha no volume 1, aqui lá, volume 1. É, o volume 1. O outro, estou esperando ele lançar o livro dele, que é a Queima-Roupa, que ele não lança nunca. Eu lancei o meu e ele não quer relançar. O Contos da Queima-Roupa eu só não relanço, né? Eu tenho que amadurecer. Tem que relançar. Quando eu for lançar minha história em quadrinho, talvez eu relance ele para vender junto. Olha, isso aí tá ficando bom. Arte, bem a pressão. O primeiro filme tá muito bom. Gente, não é puxação de saco, não. É porque realmente, quem não viu o trailer, dá vontade. Eu só não vou, infelizmente, porque no outro dia eu tenho que trabalhar cedo, porque senão, e não vai ter ônibus para nem carona, mas eu espero que traga logo para cá, tá? Vamos dar um jeito de levar para Uberlândia. Vá. A pressão, assim, nossa, a gente fez um curta-metragem. Assim. Lógico que eu tô indo um pouquinho mais para frente, né? Eu tô usando um túnel tô abri um buraco de minhoca, que tem muito em Tuitaba, e tô passando na frente. Um portal quântico, para ficar mais fácil de entender. E a pressão agora? Eu não já tenho pensou essa pressão, um pouquinho? sabe? Eu sou muito descompromissado com essas coisas, porque, igual eu te falei, minha cabeça fica mil. Nós estamos aqui com 1 milhão de projetos. Você, tomara que daqui a um tempo veja esses projetos, que não tem nada a ver com cinema. Já vai para outras áreas completamente diferentes, sabe? Igual eu te falei, tem a parte de HQ que eu quero lançar ainda, tem muita coisa. Então, se tivermos uma ideia boa, tivermos um roteiro bom, de repente pode fazer um cinema, pode fazer um novo filme. Ou se não tiver, de repente talvez eu nunca mais faça um filme. Realmente eu não sei. Eu quero continuar produzindo, independente do meio, sabe? Eu quero ter a lembrança depois no final para falar, eu já lancei um livro, eu já escrevi uma história em quadrinho, já lancei um filme, que mais? O que eu não fiz ainda? Então, você plantou uma árvore? Plantei já um monte de árvore, isso eu já fiz. Fiz minha vasectomia para não fazer filho. Não, mas em compensação tem os filhos de 4 patas, né? Então, não, cachorro tem um monte, mas... Gato também. Cachorro é o filho da covardia, né? Porque você sabe que só dura 10 anos. Né? Filho é pra vida inteira quando é humano. O Artinho, mas assim, espero ver logo essa questão dos outros projetos. Gente, o filme, por que a gente está focando tanto nessa questão do filme? Não é porque, além dessa história que é muito bacana, que a gente já falou antes, que para essa nova geração, né, vai entender um pouquinho o que é, porque mudou tudo, né, o mundo mudou. Quem diria, né, Arte, que há 10 anos atrás a gente estaria, eu aqui em Uberlândia, você em Tuitaba, a gente fazendo uma live, né, para um monte de gente vendo, a gente nem tem noção de quem vai ver. Eu nunca imaginei que eu faria um filme, sabe? Então. Eu entrei nessa porque eu vi a história do Gael, falei, Gael, a história é muito boa, dei uns pitacos para a gente fazer o roteiro ficar certinho, agora eu falei, vamos atrás de um roteiro, de um diretor, de um cinegrafista para topar essa ideia. E acabou que ninguém nos passava confiança, sabe? Ou ninguém conhecia alguém que topava de fazer isso. Porque os diretores que conhecíamos já estavam em outros projetos. E nós pensamos, poxa, nossa ideia é tão boa, mas será que só a gente que acha que ela é boa? Talvez não.
Aí começamos já a gravar as primeiras filmagens, eu não sabia que eu era o diretor. Eu estava lá ajudando, falando onde que tinha que posicionar a câmera, mas esperando também o Gael falar, o Fernando, que é o cinegrafista, também falar, porque no final quem topasse ia ser o diretor. Não tinha E diretor. acabou ficando. Nada acontece por acaso, nada acontece por acaso. Eu fiquei como diretor porque os outros estavam com outras coisas para fazer. O Art, qual que foi a cena mais difícil de gravar? A cena mais difícil? Duda, ajuda. Duda, qual que foi a cena mais difícil para fazer, hein? A cena mais difícil, eu acho que... eu não sei. Eu acho que as coisas mais complicadas pra gente foi eles que tinham a vela. Sim. É uma história até legal. As cenas mais difíceis, a Duda tá aqui me falando, me lembrando, que foram as cenas das velas. Em alguns fotos lá no Instagram, nós até postamos essas cenas das velas. Acontece que, como teve uma primeira cena com velas, que ela foi em um set de filmagem. Fizemos lá. E, de repente, essas velas, elas acabam muito rápido. E acaba que essas velas são pequenininhas e nós ainda não tínhamos terminado a gravação e tínhamos que fazer o restante da filmagem no outro dia, que era domingo à noite. E quando chegamos lá, lembramos que não tinha mais lugar nenhum para comprar vela. Então tínhamos que fazer o que usamos da última vez. E como que chega a fazer isso? Aí as meninas se prontificaram a pegar a faca, cortar vela por vela ao meio, fazer cada vela virar 5, cada vela virar 3 e filmarmos muito rápido para aquelas velas renderem para a cena. Porque se a gente ficasse meia hora, 1 hora gravando, essas velas já teriam desaparecido. Então tivemos que gravar muito rápido essas cenas, porque as velas estavam acabando. E teve uma também muito interessante com o Lampião, que a gente começou a gravar a cena, era o quê? Era 6 horas da tarde, 5h30, e quando deu mais ou menos meia-noite e tal, para a última cena do filme, talvez, nós vimos que não tinha pavio no Lampião. Aí o Lampião estava bugado, e o Cleibin, que é o ator, só podia naquele dia, não podia depois, em outros dias. Então tínhamos que fazer ali. Tentamos pegar tecido, rasgar a camiseta e colocar lá dentro para fazer o pavio, e não deu certo. E não gravamos, sabe? Aí tivemos que gravar essa sequência, que era para ter sido tudo num dia só, uns 3 meses, 4 meses depois. A gente foi fazer aquela cena, gente, que foi a cena do Constantino entrando no casarão. Tem ela no trailer. Às vezes, assim, o que parece... Igual quando a gente vai gravar. Você ensaia, e aí você... Não, essa música tá... Beleza. A música que você acha que vai ser fácil é aquela que mais te dá trabalho, que era difícil, é que você grava primeiro. E qual que foi a cena, assim, que você achou? Nossa, essa cena vai ser complicado, porque o filme tem efeitos especiais, né? Então, assim, qual que você achou? Nossa, essa vai ser super complicada, talvez não vai funcionar, e aconteceu isso? Teve aquela... Eu não vou dar spoiler, porque ela é uma cena muito importante. Não. Ela é uma cena dentro do casarão, quando o seu Constantino está conversando com o Francisco, que é aquele espírito do trailer. Tem uma cena lá que foi bem complicada a gente fazer. Em vários momentos, eu até falei para a Duda, eu acho que não vai dar. Eu acho que esse filme aqui, vamos ter que chamar esse pessoal tudo de novo, vamos ter que gravar isso aqui de novo, porque não funcionou. Mas principalmente o Leandro Silva, que ele cuidou da edição final, ele conseguiu salvar a cena, conseguiu fazer ela funcionar muito bem, sabe? Então, o Leandro, eu falo pro Leandro é o cara que salvou esse filme, porque chegou no momento que a gente falou, poxa, tá difícil aqui, ou vamos ter que chamar todo mundo e filmar isso aqui de novo, ou vamos ter que substituir ela por outra cena, como é que a gente vai fazer? E o Leandro conseguiu fazer essa cena ficar bem legalzinha, ficou bacana. Contornar. Ficou muito difícil. Eu ia fazer uma pergunta, eu fiquei viajando, você contando a história, eu lembrei. Lembrei. Ô, Art, todas as cenas, não teve nenhuma que foi usado o chroma key, né? Que é aquele fundo falso, aquela coisa, não. Foi tudo naturalmente gravado ali, com vento, com chuva, né, Duda? Com poeira, com tudo que tinha direito, assim. Não tinha... Teve uma cena que nós ainda já filmamos ela com fundo verde, para depois ser usado o chroma key. Porém, o Fernando, que estava na parte da edição nessa época, ele não estava com tempo algum, ele estava com muito serviço, e essa cena foi substituída por outra, que ficou tão boa quanto se não usasse, sabe? Natural.
Foi isso exatamente. Então, não precisou utilizar o chroma key, mas nós filmamos, tem uma cena que a gente filmou toda com fundo verde, mas não usamos. Mas ela foi filmada. A intenção talvez era utilizá-la, mas conseguimos não usá-la com uma cena até melhor sem ela, sem o chroma key. Talvez ficou até, eu acho que ficou até melhor. Meu querido, gostaria de agradecer você. Né, toda a Dudinha também, gente, lembrando que vão ter muitos papos. Até a estreia do filme, aí, se tudo der certo. Olha ali o Silas Demetrio, tatuador. Salve, Silas! Só na tatuagem. Não, o meu tatuador é de Tuiutaba, né? Eu não vou fazer propaganda, não. É o Marcelinho. O Marcelinho. Marcelinho. O Silas tem que ir para Uberlândia, aí depois troca uma ideia. Então eu preciso arrumar um negócio aqui. Queria agradecer muito a confiança, tá? A gente está voltando com o quadro Novas Conversas, que foi assim, o quadro, igual eu te falei, nada é por acaso. O quadro começou com uma ideia, desacreditada também, né? Eu não vou falar não, gente, quem quiser vai ver os outros quadros aí para entender um pouquinho o projeto. E hoje ele virou Novas Conversas, que ficou abrangente, questão de ele ficar limitado a um nicho só. Né? Até a estreia eu pretendo falar com todo mundo que eu conseguir falar desses 1.500 técnicos do filme que participaram do filme. Segunda tem a Cíntia. Eu queria te agradecer muito pela participação. Duda, obrigado por liberar seu marido, tá? Pode pegar emprestado mais vezes, eu deixo. Tá bom. Dia 17, estreia, espero que venha logo. Estamos armando para esse filme vir para Uberlândia. Estou ansioso para ver essa estreia também, porque é algo assim que eu ainda não acredito muito. Tomara que dê muito certo, sabe? Com certeza. Sou muito cético. Eu vou terminar de uma forma assim que talvez não seria nem tão legal, mas eu vou falar que eu não sou dessas, né? Eu não falo mesmo. Você sabe que eu falo mesmo. Sabe o que eu acho mais interessante? É que começou com um projeto desacreditado, né? Não valorizado, né? Exatamente. E hoje ele está tomando uma proporção tão grande que dessa proporção sua, ele pode gerar novos talentos, né? Pode estar em todas as áreas e tem, além da questão, não é só a premiação, gente, que o prêmio ele vem para mostrar que não só, mas sim, poxa, capacidade, talento, tudo, criatividade, tudo. Mas eu espero mesmo que o Sr. Constantino abra portas para novos talentos, para novas pessoas, para novas histórias, né? Porque a gente tem muita história rica aqui na região. Lembrando que às vezes as pessoas não valorizam, mas outros filmes foram gravados aqui na região, com atores premiadíssimos que ainda estão ganhando prêmios, como você falou, demora a abrir as inscrições, né? A gente tem o filme do Júlio, né? Que em breve, tá? Já combinou, fechou. E a gente vai falar muito sobre filmes, sobre técnicas, e esse é só o primeiro. Te agradecer muito por confiar, por abrir o caminho. Dudinha, beijão. Silas, estamos juntos. As crianças que participaram no fundo, o meu também começou a latir aqui, mas ficou quietinho. Meu querido, palavras finais, o que você quer deixar aí? É como você mesmo falou, Carol, eu espero muito que esse filme sirva de exemplo para o pessoal, sirva de degrau, para o pessoal pensar, poxa, dá para a gente subir e além depois disso. Se eles que não tinham grana alguma já conseguiram fazer isso, imagina quem tem um pouquinho mais e vale a pena correr atrás, porque eu espero que muita gente veja esse filme e fala, poxa, eu acho que eu também consigo fazer um filme. E comece a surgir um cenário cinematográfico aqui em Tuiutaba e na região também, porque nós temos ótimos profissionais. Hoje em dia a tecnologia está no nosso alcance de forma muito fácil, com câmeras, com equipamentos, microfones. Então, é possível sim fazer um filme de qualidade com um cinema independente. Então, não é preciso ficar esperando alguém chegar aqui para bancar o seu filme. É possível fazer um filme só com a sua ideia, sabe? É possível fazer um filme juntando amigos, juntando equipe. Eu quero muito que, após esse filme, várias pessoas em Tuiutaba também façam filmes autorais e nós possamos assistir esses filmes, sabe? E bem melhores que o Seu Constantino, tão bons quanto o Seu Constantino, que faça filmes muito grandes, e não só filmes, mas obras de arte, porque, infelizmente, quem mora em cidade pequena, você já ouviu, eu já ouvi, muito de pessoal falar, poxa, não tem incentivo, por isso que eu não faço, por isso que eu não desenho, por isso que eu não escrevo,
por isso que eu não atuo. Não, pessoal, quem faz a oportunidade somos nós. Então, junta seus amigos, vai fazer sozinho, faça de alguma forma, mas faça. O importante é querer fazer, sabe? Não pode ficar esperando alguém bater na porta da sua casa para te dar o dinheiro. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Arte, eu espero que agora as empresas, né, os empresários em si também, o setor público também, cultural da cidade, né, não só daí, comece a valorizar, comece a olhar. Porque assim, as meninas falam assim, poxa, mas como assim? Uma galera de Tuiutaba fizeram um filme? Eu falei, sim. Eu falei, não só de Tuiutaba, Uberlândia também acabaram de, né? A gente vai bater um papo também com a equipe que lançou um filme semana passada. Tem filmes que foram gravados aqui em Uberlândia e na região, que às vezes as pessoas não saibam, mas foram gravados aqui, filmes que estão concorrendo até a Grammy, Cannes, né? E o Sundance também. Então, assim, é muito grande. Eu espero que o Sou Constantino abra portas, principalmente para essa parte desse setor, começar a verificar que, poxa, você pode sair um pouco daquela questão só de um nicho, né? Mexer só com, vamos mexer só com questão de festas sertanejas. Não, vamos olhar para o outro lado da arte também. Exatamente. Que não anda só, que é a literatura, que é o teatro, que é a música, que é o skate, que é o desenho, que é a charge, né? Que é o grafite. O grafite, não a pichação, tem diferença. E o mais importante, Carol, também, unam-se, sabe? Uma coisa que acaba que trava muito o artista é a questão do ego, de não querer chamar, de ter vergonha de chamar um amigo ou que trabalhe na parte artística mesmo que você, ou até de outras que não tem nada a ver, sabe? Igual, né? Lembra do Imaginário? A gente juntava gente que fazia foto, poesia, texto, juntava tudo numa coisa só. E o filme também foi isso. Quem filmava, quem escrevia, quem agora faz direção, a parte dos músicos, que eu sou muito fã daqueles músicos, todos, antes de começar a fazer o filme, eu adoraria, sempre queria ter uma ideia, de nossa, eu tinha que fazer um projeto para juntar com esses músicos, porque eles são muito bons, e assim nós conseguimos, fizemos o filme, com o pessoal que faz maquiagem muito bem, com o pessoal que corta cabelo muito bem, o pessoal que costura muito bem, então todos nós nos unimos e fizemos uma obra. Os artistas têm que começar a pensar assim também, poxa, vamos nos unir para fazer algo bom? Que às vezes sozinho você não consegue. Sozinho ninguém teria feito. Seu Constantino não existiria sozinho. Né? Não tem como, igual você falou, você disse lá no podcast dos meninos, a ideia talvez seria uma coletânea, né, de escritores e acabou nascendo um filme. Então, não tenha vergonha de mostrar o seu projeto. Mesmo que você escute não, porque a gente escuta milhões de não, né? Vocês mesmos escutaram milhões de não aí. Não tenha vergonha de mostrar o seu projeto, seu talento. E igual a gente falou no início, né, Arte? Às vezes você convive com uma pessoa 10, 15 anos, você não sabe o que ela faz. Ele trabalha num posto, tá? E qual que é o hobby? Às vezes o hobby pode ser um dom, uma criatividade muito grande. Tem muita gente no filme que tem empregos que ninguém jamais suspeitaria que eles estão fazendo no cinema, sabe? Né? Eu espero que o seu Constantino abra portas, traga muitas premiações, igual a gente falei, gente, merda é termo que a gente usa no teatro, né, que é no estreia, que tem muita merda, que deu muito certo, que novos talentos, vai que vaze alguém aí para televisão, né, para outros filmes, outros projetos, e que não pare, tá? Dia 17/4 agora, gente, às 8h30. Domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa, estreia seu Constantino. Estamos planejando para levar ele para vários lugares, inclusive para cá, né? Primeiramente, por favor. Oremos. Arte, eu vou, como eu sempre termino assim, que as pessoas ficam sem entender, gente, é uma forma assim de respeito, e também porque tem ninguém igual. Então eu sempre termino desejando um axé, um namastê, um amém, um salve Deus. Eu não posso falar um outro aí, porque depois eu te conto a história. Só acontece comigo, né? E tudo de bom para vocês, uma boa noite. Relaxa, tá gravada essa live, tem muita gente chamando aqui no WhatsApp, mandando mensagem. O Silvio Vinhal, que está na torcida por você, grande Silvio Vinhal. Bacana. Escritor, cantor, compositor. Outro que eu quero ainda colocar numa trilha sonora. É meu sonho gravar com ele. É meu sonho gravar com ele. Assim como gravar com o Wally, gravar com... Nossa... Tem, gente, Ferreirinha, boa. Sofia, né? Que a Sofia, nossa, é bom demais. Meu querido, beijão. Nos vemos em breve, se Deus quiser, estreando esse Constantino para tudo quanto é lugar. O trailer eu vou deixar aqui para quem quiser ver. E tem o trailer também lá no Instagram do seu Constantino Filme.
Até mais semana que vem, Cíntia. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade, hein? E até a próxima. Eu que agradeço. Segunda-feira tem a Cíntia, gente. Durante a semana tem muitas novidades. Espero vocês. Tchau, meu querido. Tchau, tchau.